é importante que a gente lembre isso, que, por exemplo, os tupinambás aqui nesse território ensinavam isso pra gente. Eu engulo o outro, mas esse outro passa a existir em mim. Então, eu passo a ser ele também. Não há uma relação onde esse outro está submetido ao mundo único possível, né? E aí, é importante a gente pensar isso, que há uma face genocida, há uma face que eu estou chamando aqui de epistemicida ou cosmofóbica, como o bispo chama, e essa face cosmofóbica, ela produz algo que eu acho que são os dois grandes aspectos mais profundos da invernada colonial que a gente tem estudado e discutido muito pouco, que é a produção incessante de esquecimento, né? Então há um profundo desarranjo das memórias, a gente tem uma incapacidade de se colocar como parte da continuidade daqueles que vieram antes e como aqueles que sustentam ou que já são aqueles que virão depois. Ou seja, essa dimensão cíclica de uma filosofia da ancestralidade, ela descaceta profundamente uma obsessão cartesiana, uma neurose positivista, né? E desenvolvimentista. E aí, minha gente, é importante a gente lembrar, se você produz uma política do esquecimento, você fratura um dos fundamentos políticos principais mantenedores da vida, que é a ancestralidade como uma ética. Ou seja, se a ancestralidade é uma ética, toda e qualquer educação também tem um fundamento ancestral. E aí tem uma coisa que é muito curiosa, porque assim, a gente fala muito da colonização produtora de assassinatos do corpo, dos saberes, né, das linguagens, né, tem uma esfera do semiocídio, do glotocídio, assim, acaba-se com línguas que são faladas, mas a gente esquece que, por exemplo, a lógica colonial ela é uma lógica comunitaricida. Ela assassina as estruturas comunitárias. E quando eu falo de estrutura comunitária, eu não estou falando de comunidade como uma categoria geopolítica. Eu estou falando de que comunidade ela é um fundamento existencial para muita gente. Em inúmeras culturas, inclusive, por exemplo, as crianças sabem muito bem isso quando brincam, que mesmo quando em tese você está brincando sozinho, você está significando um mundo que é comunitário, né? Que é ecológico. E aí tem uma coisa que é o seguinte, a constituição da ideia de um indivíduo que produz, que consome, e que de uma certa forma perde vínculo, de uma certa maneira é fundamental para desencarrilar essa espécie de roça que depende de tudo, né? O que o próprio bispo também, com as suas reflexões e os seus... Ele fala que não gosta de produzir porque ele não produz conceito, mas acaba sendo, né? O bispo acaba conceituando e aí traz para a gente a ideia da biointeração também como uma espécie de sistema vivo, que não necessariamente fala sobre uma ausência de conflito ou de diferença, mas que essa diferença, ela, de uma certa forma, não vem a produzir uma desigualdade porque ela não se pauta no sistema hierárquico, verticalizado, né? Então é importante a gente lembrar disso. E aí, gente, para a gente caminhar para o final, para a gente conversar, eu fico pensando qual que é o papel, e aí sem sacanagem mesmo, na franqueza, assim, na transparência, qual que é o papel de nós que acreditamos na educação, mas somos atravessados por isso tudo, em um contexto tão fraturado, tão traumatizado, tão aquebrantado, desencantado da existência. O que emerge para mim, e acredito que para vocês também,
é a dimensão de que a principal tarefa da educação para a gente é contrariar a lógica colonial, ou seja, seria produzir uma descolonização. Sendo que a gente precisa entender o que é essa descolonização. A descolonização não é uma superação. Ela não é um acontecimento ou uma espécie de rito onde você dorme colonizado e você acorda descolonizado. Mas ela parte de um reconhecimento profundo desses processos e de uma capacidade de se lançar no campo de batalha em defesa da vida, do legado ancestral e da comunidade. Ou seja, a leitura que eu faço da educação é como um fundamento guerreiro.